E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é sobre alimentos inflamatórios, como isso impacta a sua vida, como isso impacta a sua saúde. Então, se você se sente inflamada, se você, doutor Renan, mas eu não sei se eu me sinto inflamada, não. Como que eu vou saber se eu estou inflamada, se eu não estou inflamada? Então, hoje, você vai, por alguns sintomas que nós vamos falar aqui, você vai entender se você está ou se você não está inflamada e quais os alimentos pioram o quadro inflamatório que você apresenta, quais os sintomas desse quadro inflamatório e quais os alimentos anti-inflamatórios. Então hoje nós vamos falar sobre os 10 alimentos mais poderosos anti-inflamatórios e vamos falar também os 10 alimentos que mais vão inflamar o seu organismo. Vamos entender primeiramente, meninos, o que é inflamação. Quando a gente fala sobre inflamação, o que vem na sua cabeça? Quando você bate o dedão do pé, quando você bate a canela, e aí inflama, incha. Isso, gente, é inflamação aguda. Isso é ótimo. Sabe por quê? Porque para a gente viver, para você estar viva hoje, você tem que passar pelo processo inflamatório. Porque o processo inflamatório agudo, ele é como se fosse uma sinalização urgente de que está acontecendo alguma coisa com o seu corpo. E aí vai lá, as células de defesa para te desinflamar. Então entenda, inflamação aguda é extremamente importante para que você esteja agora, viva aqui me assistindo. Mas o que eu estou falando aqui desses alimentos inflamatórios e anti-inflamatórios é sobre a inflamação crônica. Aquela inflamação que é silenciosa no seu corpo, que vai te corroendo por dentro sem você perceber que ela está acontecendo. Você só vai descobrir que ela aconteceu quando, de repente, surge um problema enorme na sua saúde. Um infarto, um AVC, um câncer, um tumor, demência, diabetes, pré-diabetes, síndrome metabólica, tireoide desregulada, fadiga crônica, mau humor, cabelo caindo, unha fraca. Sabia que processos inflamatórios podem gerar tudo isso que eu acabei de falar com você? Pois é. Doutor Renan, não tem nada disso. Você tem varizes? Sabia que varizes também pode ser causado por processo inflamatório crônico? Então, tudo que é crônico é aquilo que é silencioso, que vai durante um tempo. Tudo que é agudo é aquilo que acontece de repente. Bateu o dedão do pé na beirada da cama, inflamou seu dedo, ficou desse tamanho. Isso é inflamação aguda. Inflamação aguda é extremamente importante para que nós estejamos aqui hoje, vivos. Ok? Imagina se você não tivesse a capacidade desse processo inflamatório agudo. Você ia, de repente, cair na rua, não ia sentir, de repente fincou um pedaço de madeira na sua barriga, você não ia sentir e pronto, você ia morrer. Estou falando um exemplo grotesco aqui com vocês, mas é a realidade. Você entende a importância da inflamação aguda? Vamos supor, imagina que você tem aí uma infecção de urina. Vai lá, o sistema todo inflama, infecciona e você tem sintoma. Se você não tivesse a capacidade dessa regulação da inflamação aguda, o que ia acontecer com você? Aquela infecção ia piorando, ia subir para os rins e você não ia sentir e de repente desenvolveu uma sepse e morreu. Por isso a inflamação aguda é importante. Agora, a inflamação crônica é essa que a gente tem que tratar, é essa que a gente tem que combater o tempo todo, meninas. Porque essa inflamação crônica, ela é silenciosa. E a hora que você descobrir que você tinha essa inflamação crônica, é porque a situação já piorou para o seu lado. É porque já apareceu um grande problema e você não sabe que você criou esse problema ao longo da sua vida. E aí, como que acontece esse processo de inflamação? É assim, a gente tem as células de defesa do nosso corpo. Aí essa inflamação vai acontecendo. Por exemplo, vamos supor você que está gordinha, acima do peso. Se você está gordinha, acima do peso, o que acontece? Essa gordura visceral que você tem aí dentro, lá dos seus órgãos, aquela gordura maligna que fica grudada, essa gordura produz citocinas inflamatórias. E essas citocinas inflamatórias são substânciazinhas que a gordura vai criando, e essa citocina inflamatória altera o seu sistema imunológico, causa uma outra inflamação em outra parte do corpo, porque ela anda no seu corpo inteiro. Causa uma outra inflamação aqui, uma outra inflamação ali, uma outra inflamação aqui, porque ela vai andando e vai espalhando inflamação. E aí o seu corpo cria essas células de defesa, tipo um exército. E aí esse exército vai lá onde sinalizou. Olha, vamos supor que sinalizou
que no seu ombro está inflamado. E essas células de defesa vão lá e atacam onde está inflamado. Aí, de repente, sinalizou que no estômago está inflamado. As células de defesa vão lá no estômago e está inflamado. Só que quando você tem uma inflamação crônica, vai liberando essas substâncias no seu corpo inteiro se torna inflamado. Sabe por quê? Porque essas células andam. Essas células vão caminhando no seu corpo e vai tudo inflamando, vai tudo inflamando, tudo inflamando. E quando você está acima do peso, é isso que acontece com você. Por isso que quando eu posto ali para vocês na rede social que não existe gordinha saudável, isso é uma verdade, porque toda gordinha está inflamada. Quando você está inflamada, essas citocinas inflamatórias, elas dominam aí o seu corpo. E aí, imagina, gente, imagina que você... Vamos pegar agora o exemplo dessa guerra da Rússia e Ucrânia. Se você pega o exemplo da guerra Rússia e Ucrânia, vamos supor que lá na Ucrânia surge o sinal de alerta de que todas as cidades do país foram atacadas ao mesmo tempo. O que vai acontecer com os soldados da Ucrânia? Eles vão ficar doidos, sabe por quê? Porque eles falam assim, gente, a gente não vai conseguir agrupar, o que a gente vai fazer, qual cidade que a gente vai proteger? É a mesma coisa com o nosso corpo. Se o seu corpo inteiro está inflamado, é como se o seu corpo estivesse inteiro sendo atacado e o seu sistema imunológico, ele não dá conta de combater tudo isso. E aí, quando eu falo para você, olha, vai acontecer uma falha no seu sistema imunológico, na sua proteção, porque você está tão inflamada que o seu corpo inteiro, pum, emitiu o sinal de alerta e os soldados ficam perdidos, os soldados do seu corpo de defesa ficam perdidos, não sabe para onde ir. Agora imagina, vamos supor que aí no seu corpo soltou uma bomba atômica no seu fígado. Só que os soldadinhos do seu corpo de defesa, as células de defesa, estão espalhados pelo seu corpo inteiro, tentando proteger, tentando apagar fogo, apagar incêndio, onde está inflamado. Então não vai ter soldadinho suficiente para apagar o fogo dessa bomba atômica. E aí que acontecem os grandes problemas. Por que começa a aparecer um câncer? Uma célula cancerígena. A célula cancerígena, ela aparece... Gente, escuta o que eu vou falar. Todas vocês que estão me assistindo aqui agora, vocês têm células cancerígenas aí no seu corpo, se proliferando. Todas vocês têm. Só que o seu sistema de defesa, ele é capaz, ele é eficiente para ir neutralizando essas células cancerígenas. Se você está num processo inflamatório geral do seu corpo, o que acontece? De repente, seu sistema imunológico deixa passar batido uma célula cancerígena que está se proliferando. E é aí que surge câncer, é aí que surge tumor. Porque houve uma falha no seu sistema imunológico a partir das suas células de defesa não terem identificado essa falha ali naquele local. Entendido como é muito perigoso você estar acima do peso e inflamada? Porque isso não está só relacionado à sua estética, aliás, está muito longe de estar relacionado à sua estética. Isso está relacionado à sua longevidade, à sua qualidade de vida, à prevenção de doenças relacionadas à sua idade. Então entenda de uma vez por todas, fazer uma alimentação anti-inflamatória, ela não é só com o objetivo de te deixar bem, te dar energia, não, é de prevenir as piores doenças que existem. Vamos entender comigo agora. Vamos supor que a sua tireoide esteja lá, ó, seu corpo inteiro está inflamado, seu corpo inteiro está em chamas. E aí, de repente, o seu corpo fala assim, olha, sua central de comando fala assim, olha, vamos mandar soldado lá para a tireoide, porque lá está muito inflamado. E aí, de repente, os soldados chegam lá na tireoide, e aí eles começam a atacar a inflamação. Começa a atacar a inflamação. De repente está tão inflamado o seu corpo que os soldados, eles já não conseguem identificar o que é inflamação e o que é tireoide. E aí seus soldados começam a atacar a sua própria tireoide. E é aí que você desenvolve doenças autoimunes. O que é uma doença autoimune? O seu próprio corpo atacando o seu próprio corpo. Existe uma doença autoimune de tireoide que é o Hashimoto. O Hashimoto é seu próprio corpo tentando destruir sua própria tireoide. E isso acontece, existe sim alguns fatores genéticos, mas a grande maioria
de vocês aqui que tem Hashimoto, isso foi criado devido à falha no seu sistema imunológico, por processos inflamatórios, por pico de estresse, ansiedade, traumas emocionais, porque houve uma falha na identificação do que era a tireoide e do que não era. E aí seu corpo começa a criar armamentos pesados para tentar destruir sua tireoide. Porque nessa falha do seu sistema, o seu corpo acha que a sua tireoide é um corpo estranho. É a mesma coisa, doença autoimune de pele, o lúpus, artrite reumatoide, reumatismo. Essas doenças nada mais é do que uma falha do seu sistema imunológico. O seu corpo tentando destruir o seu próprio corpo. Então, entendam de uma vez por todas que essa relação de sistema imunológico com inflamação, com falha da informação que chega ali para você se defender, tudo é gerado de acordo com seus hábitos de vida. A gente tem que entender que para você cuidar da sua saúde como um todo, a gente tem que cuidar da sua alimentação, uma alimentação anti-inflamatória. Nós temos que mudar a sua mente, porque olha, se você tem uma alimentação muito saudável e você vive estressada, ansiosa, não dorme bem, você também gera inflamação no seu corpo. Então a gente tem que estar muito conectado com esses fatores, mente, alimentação e a estabilização dos seus problemas hormonais metabólicos. Entendido esses 3 pilares fundamentais de uma saúde plena, a gente começa a desinflamar o seu corpo. Eu sei que ninguém aqui vai ser 100% perfeito na dieta 100% do tempo. Eu sei que no final de semana você quer comer alguma coisinha e tá tudo bem. Desde que você entenda que de tempos em tempos você tem que fazer uma desintoxicação do seu corpo para evitar esses acúmulos de toxinas que você faz. Agora que você entende o que é inflamação, a gente tem que entender o que é citocina inflamatória. Citocina inflamatória, então, é assim, você tem lá a célula que está te inflamando, a gordura maligna, um alimento que entrou ali e inflamou, e acaba acontecendo essa liberação dessas substâncias que são tipo uns sinalizadores. Só que as citocinas inflamatórias, elas são sinalizadores que geram mais inflamação. Então, quanto mais inflamada você fica, mais inflamada você vai ficando se você não cuidar, por conta dessas substâncias que as inflamações vão gerando. E aí a gente tem que entender como que esses processos inflamatórios vão afetar o seu corpo, o seu metabolismo, a sua base hormonal metabólica. Vamos lá. Se você está inflamada, o que acontece com você? Quem aqui tem problema de tireoide? Comenta para mim. Quem tem problema de tireoide? Comenta. Sabia que se você está inflamada, processos inflamatórios, existem 2 hormônios da tireoide, o T4 e o T3. O T4, ele se converte no T3. Então você que toma levotiroxina, Puran, Levoid, Synthroid, Eutirox, esse medicamento ele é um dos hormônios da tireoide, ele é o T4. E aí, esse medicamento, teoricamente, era para converter no T3 no seu corpo. Só que quando você está inflamada, o que acontece? Acontece uma dificuldade nessa conversão do T4 para o T3. Então você que não tem problema de tireoide, você que tem problema de tireoide, toma remédio. Se você está inflamada, por mais que você tome o T4 ou por mais que a sua tireoide esteja normal, pode acontecer uma dificuldade dessa conversão do T4 em T3. Doutor Renan, mas o que isso vai me atrapalhar? O T3, gente, é o hormônio da tireoide que ativa todo o metabolismo. Energia, disposição, batimento cardíaco, pressão arterial, qualidade de pele, cabelo, unha. Então, se você está inflamada, acontece uma dificuldade da conversão do T4 no T3. E aí você começa a apresentar todos os sintomas de tireoide, mesmo estando com exames normais. Um hipotireoidismo subclínico. Não aparece ali nos exames, mas você apresenta todos os sintomas de tireoide. Quais são os sintomas de tireoide, gente? Fadiga, preguiça, sono ruim, já acorda cansada, unhas fracas, cabelo caindo, alteração do intestino, engorda com facilidade, oscilação de humor, depressão com ansiedade, com irritabilidade, com falta de paciência, mãos e pés mais frios. Se você apresenta esses sintomas e falaram para você que os seus exames estão normais, então pode ser que você esteja inflamada e essa conversão do T4 em T3 não esteja acontecendo de uma forma eficiente. Entendido?
como inflamação é importante. Vamos falar um pouco mais sobre a inflamação. Eu já falei para vocês uma coisa. Comenta aqui para mim quem tem a libido sexual muito baixa. Comenta aqui para mim. Sua libido sexual é baixa? Se você está muito inflamada, vamos lá, vamos imaginar. Vamos pensar aqui na Ucrânia, tá? Na Rússia. A Ucrânia agora está pegando fogo. Você acha que a Ucrânia ali pegando fogo, eles vão estar preocupados com ficar com coisas, digamos assim, gastar energia com, vamos fazer um filme, vamos produzir uma novela, vamos agora ir para o shopping fazer compra, vamos passear no parque. Não, os ucranianos nesse momento, eles estão guardando toda a energia para ficar ali dentro de casa, com família, orando. A mesma coisa é seu corpo, porque se seu corpo está todo inflamado, ele não vai gastar energia com algo supérfluo, que é a energia sexual. A energia sexual é um dos fatores que mais consomem a nossa energia corporal. Então, se você está inflamada, se você está doente, a energia sexual ela é cortada, tipo uma economia de gastos, para priorizar o que é importante para você. E sabia você, mulher, você também tem testosterona. A testosterona é o hormônio masculino, mas ela é extremamente importante para você ter libido sexual, para sua massa muscular ser legal, para você preservar sua massa magra, e você tem testosterona. Se você está inflamada, hormônios sexuais caem. Aí você vai ficando mais fadigada, a libido cai mais ainda, vai perdendo massa muscular, metabolismo cai, você engorda com facilidade. Se você está inflamada, sabe o que acontece? Começa a gerar acúmulo de metabólitos, porque durante o dia você vai pensando, você pensa, você raciocina, as células dos seus neurônios funcionam, e quando essas células funcionam, elas liberam substâncias, lixos ali no seu cérebro. E esses lixos vão se acumulando quando você está inflamada, e aí piora a qualidade do seu sono, memória, tomada de decisão, raciocínio, vai minando a sua alegria, a sua felicidade, você vai ficando mais deprimida, mais para baixo, tudo porque você está inflamada. Quem aqui se sente desse jeito, sem memória? Fadigada, sono não é reparador, acorda a noite toda, ou tem dificuldade de iniciar, ou não consegue dormir sem remédio. Você já parou para se perguntar que talvez você esteja com processos inflamatórios muito importantes? E aí a gente tem que pensar sobre outros fatores, gente. Como eu disse para você, a sua inflamação está no corpo todo. Então vai inflamar as suas veias, as suas artérias. Aí começa a aparecer varizes, trombose, infarto, doenças cardiovasculares, AVC, tudo por processos inflamatórios. Já viu que vai entupindo as veinhas ali do coração, artérias, com aquelas plaquinhas de gordura? Pois é, aquelas placas de ateroma, que são as plaquinhas de gordura que vão entupindo, elas são ocasionadas por processos inflamatórios na parede do vaso. Então, tudo no seu corpo inflama. Lembra que eu falei que a corrente ela sempre vai arrebentar no elo mais fraco? Eu quero perguntar, qual que é o elo mais fraco da sua família? Na saúde. É um câncer? É problema no fígado? É diabetes? É doença cardiovascular? Alzheimer? Qual é o elo mais fraco de doenças aí da sua família? Então, se você tem problema inflamatório, pode ficar esperta, porque vai arrebentar no elo mais fraco mais cedo ou mais tarde, se você não cuidar da sua saúde o quanto antes. E quando você está inflamada, começa a apresentar dores no corpo. Se você tem uma artrose, um desgaste no joelho, inflama com mais facilidade. Porque, gente, se você tem ali um desgaste e começa a juntar essas substâncias inflamatórias, vai doer, vai inflamar, vai inchar. E quando você está inflamada, começa a acontecer essa falha no sistema imunológico, aumenta a probabilidade de doenças autoimunes, que é o seu próprio corpo atacando o seu próprio corpo. E principalmente, meninas, câncer. Cuidado com inflamação crônica. Porque se o seu sistema de defesa
mirar no alvo errado e aqui nas costas ter uma célula cancerígena se multiplicando, você vai desenvolver um câncer, você vai desenvolver um nódulo, vai desenvolver um tumor por falha do seu sistema. Por isso, cuidar da inflamação é tão importante para que você tenha qualidade de vida pensando no longo prazo, pensando num investimento de vida. Porque o que a gente vê de gente hoje, né, quando a gente fala sobre Covid, o que a gente vê hoje de doenças cardíacas pós-Covid, de trombose pós-Covid, de problemas pós-Covid, tem muita relação com o seu estado de saúde, com o estado inflamatório que o seu corpo se encontra. Então, novos estudos estão apontando para essa direção, que o estado inflamatório do seu corpo vai dizer sobre a evolução da doença ou, por mais que você não sofra com a doença, o pós-Covid. Porque pensa comigo, o Covid, ele é extremamente inflamatório. Se seu corpo já está inflamado, lembra que eu falei que a corrente vai arrebentar no elo mais fraco? Então tome muito cuidado. A corrente vai arrebentar sempre no elo mais fraco se você não cuidar do seu sistema imunológico e evitar essas inflamações. Entendido isso, agora você já sabe tudo sobre inflamação. Vamos a fundo, então, nos nossos alimentos. Então, agora que você já sabe sobre esses alimentos inflamatórios, sobre a importância, tudo que vai afetar na sua vida, a inflamação, sabe o que é o problema, meninas? É silenciosa. Você não enxerga, você não vê, mas ela está aí. Você só enxerga os sintomas superficiais, você nunca associa processos inflamatórios. Então vamos falar alguns sintomas que podem aparecer? Na verdade, pode aparecer sintoma de qualquer coisa no seu corpo. Se você não dorme bem, vive fadigada, inchada, alteração de humor, se começa a apresentar sintomas de tireoide sem ter alteração dos exames de tireoide, alteração intestinal, e você vai entender o que o intestino também tem relacionado a processo inflamatório. Lembrando que tudo começa pelo intestino. Tudo começa pelo intestino. Se acontece uma falha no seu sistema imunológico ali do intestino, bum, já explode. Já entra substância que não é para entrar, aí seu sistema imunológico fica doido querendo caçar esse micro-organismo, esse vírus, esse hormônio que entrou sem você saber. Então entenda que uma dieta inflamatória, você pode apresentar rinite, quem tem muita dor de cabeça, nariz vive escorrendo, sinusite de repetição, acne, alterações de pele, feridinhas na pele, feridinhas no couro cabeludo. Isso tudo tem relação com inflamação. E aí, meninas, quando vocês falam sobre o emagrecimento, você fala assim, doutor Renan, mas para eu emagrecer, eu vou ter que me privar de tudo para sempre? Não, desde que vocês entendam, assim como as minhas alunas entendem, que de tempos em tempos você tem que fazer um detox. Porque intoxicação, coisas que te inflamam, tá até no ar, gente. Se você sair na rua e inalar um monte de metal tóxico proveniente das fumaças dos carros, dos automóveis, você está intoxicando, você está inflamando seu organismo. Se você come até um peixe, se ele veio contaminado com algum metal do rio, está te inflamando também. Se você come carne, te inflama. Você come um produto industrializado, por mais que seja ali saudáveis nos ingredientes, ele veio dentro de um pacote que tem um alumínio ali, pode te inflamar. A gente não vai estar livre de agentes inflamatórios. Mas o que a gente puder fazer para melhorar, ótimo. E de tempos em tempos, todas vocês têm que fazer um detox. E isso é para a vida pensando em longevidade e prevenção. Por isso, gente, que 99% dos métodos de emagrecimento, de tudo que você já tentou para emagrecer, não funciona. Porque mais cedo ou mais tarde, para que você consiga manter seu emagrecimento, você vai ter que desinflamar e desintoxicar o seu organismo. Não é só fazer dieta, não é só tomar fórmula, não é só isso. Você tem que desintoxicar e desinflamar seu organismo para que não comece a acontecer essas respostas inflamatórias e alterar tudo que a gente construiu de saúde para você nesse processo de descoberta dos problemas da sua base hormonal metabólica. Então, não quero ninguém aqui a partir de hoje negligenciando, deixando de lado essas informações que eu vou passar, principalmente sobre esses alimentos e o porquê que eles são inflamatórios e também os alimentos anti-inflamatórios.
Mas vamos falar então sobre os 10 alimentos que te inflamam. Vamos lá. Alimento que te inflama. Leite. Doutor Renan, mas o leite, eu não consigo viver sem leite, não consigo viver sem queijo. Por que ele é inflamatório? Tudo bem, gente, eu também adoro, mas por que ele é inflamatório? Por causa da caseína e da lactose. A lactose, ela é uma enzima do leite que ela é extremamente inflamatória, altera a parede intestinal, altera a microbiota intestinal. Aí por mais que você vira para mim e fala assim, doutor Renan, mas eu tomo produto sem lactose. O produto não é sem lactose, essa lactose foi quebrada em 2 moléculas de açúcar. Só que uma dessas moléculas da lactose é a galactose. E essa galactose ela é extremamente inflamatória, até mais do que a própria lactose. Então, ou seja, o processo inflamatório, se você tem intolerância à lactose, o mal-estar da lactose você não vai ter, mas processo inflamatório você vai continuar tendo. Agora, a caseína é muito pior. A caseína é uma proteína do leite, não existe técnica para se retirar a caseína, e ela sim é extremamente inflamatória. Se você tem rinite, alergias respiratórias de repetição, dor de cabeça, alerta, porque pode ser caseína. É clássico. Quem tem muita rinite, alergia, asma e dor de cabeça, isso está diretamente relacionado à caseína. Faz um teste de tirar durante 30 dias tudo de leite e derivados, se você tem esses sintomas. Você vai ver como que melhora. Depois você me conta. Depois você me agradece. Vamos falar agora. E o leite, ele impede você de emagrecer? O leite tem uma propriedade química que ele causa pico de insulina, mas o leite, o líquido principalmente. Quando você toma o leite, o líquido, ele sim, se você tomar um copo de leite e dosar sua insulina depois, causa pico de insulina. E você já aprendeu que insulina engorda você. Você que tem resistência insulínica, se a insulina sobe muito, você vai engordar. Então, por isso, o leite ele vai afetar a sua base hormonal metabólica e não é só inflamatório. Ele vai atrapalhar o seu emagrecimento. Doutor Renan, mas e o queijo? Pode, eu como queijinho. Tudo bem. Quando você, falando de emagrecimento, tá? De emagrecimento, é inflamatório, ponto. Isso não sou eu que estou falando, isso é estudo científico. Preciso retirar o leite para eu emagrecer? O leite, o líquido? Sim. Agora, se você comer o queijinho, a digestão do queijo é mais lenta. Ele tem mais a concentração de gordura, então não vai causar esse pico de insulina. Essa é a diferença de você entender a diferença de é para emagrecer e é inflamatório. Tudo bem? E por mais que você consuma aí uns derivados de leite, de tempos em tempos você tem que desintoxicar o seu organismo. Próximo alimento. Embutidos. Os embutidos, peito de peru, presunto, mortadela, salames. Gente, a Organização Mundial da Saúde já soltou uma nota. Esses alimentos são cancerígenos. Esses alimentos matam. Primeiro por todos os conservantes, corantes, aromatizantes que são colocados ali dentro. E tem o glutamato monossódico. O glutamato monossódico ele é um realçador de sabor que a grande maioria dos produtos industrializados salgados contém glutamato monossódico porque vai melhorar o paladar dos alimentos. E aí você está comendo um alimento extremamente inflamatório, entupido de conservantes e com glutamato monossódico. E o glutamato monossódico, ele funciona como disruptor endócrino. O que é isso? Essa substância vai lá no seu intestino e ela consegue causar inflamação na parede do intestino. Tá? E ela consegue causar inflamação na parede do intestino. E essa inflamação na parede do intestino acaba acontecendo umas fissurinhas quando o seu intestino inflama. E essas substâncias entram ali pelo intestino e acabam ativando coisas que não deveriam no seu intestino, acaba desativando coisas que também não deveriam ser desativadas no seu intestino. Lembrando que a primeira barreira de defesa que nós temos é... A primeira barreira de defesa que nós temos é o intestino. Porque nós temos a microbiota intestinal, que são os micro-organismos que vão blindar a sua saúde, que vão blindar seu sistema imunológico. Se você tem uma falha no seu intestino, só por aí, gente, já é uma porta de entrada para agentes
pró-inflamatórios. Entendido isso, você tem que entender que como que esses alimentos, esses embutidos, vão afetar a sua base hormonal metabólica. E eles evitam que a leptina, que é o hormônio da saciedade, que ela haja no seu corpo. Então você pode observar, quando você come, por exemplo, um presunto, rapidinho você está com fome. Quando você come aquele macarrão instantâneo, aquele pozinho é puro glutamato monossódico, rapidinho você está com fome, porque o glutamato monossódico ele vai evitar que você fique saciada. Evitando que você fique saciada, você vai querer mais, aumenta a sua compulsão alimentar, causa dependência química, você vicia naquilo. Por isso é tão perigoso para a saúde e para o seu emagrecimento. Então, embutidos, se possível, nunca mais consuma. A não ser que seja, existem sim presuntos naturais, né, que não tem ali os conservantes, mas é bem difícil achar. Se você mora em uma cidade menor, esquece, você não vai achar. Tá? Só em grandes centros que é possível encontrar esse tipo de produto. Próximo alimento inflamatório. Farinha de trigo. Tudo que tem trigo, macarrão, bolachinha, biscoitinho, tudo que vai trigo. O trigo, ele é extremamente inflamatório, principalmente por conta do glúten. Mesmo você que não tem doença celíaca, sim, o glúten é inflamatório. Porque o glúten, quando ele vai ser fermentado ali no intestino, o que acontece? Como o trigo não tem fibra, né? Vamos falar o trigo aqui, farinha branca. Não tem fibra, ele é absorvido ali na primeira porção do intestino, então não chega nutriente para a porção final do intestino, que é a microbiota intestinal. Essa parte final, cheia de microbiota, de micro-organismos, eles precisam de alimento, então não chega. Então esse é um primeiro problema. Começa a acontecer, o trigo vai fazer uma disbiose, uma alteração da sua microbiota intestinal. Mas vamos falar sobre o glúten. O glúten, esse sim, causa inflamação da sua parede intestinal. O glúten vai te deixar inchada, o glúten pode causar dor de cabeça, o glúten pode causar mais inflamação no seu corpo, piorar quadros de dor. Você aí, que tem dor de cabeça, mas ela vem de repente, você não consegue associar com nenhum alimento que você consumiu, é muito provável que você tenha problema com glúten. Você tem lesão de pele, dermatite, é muito provável que você tenha problema com glúten. Vive de enxaqueca, muito provável que você tenha problema com glúten, porque ele é extremamente inflamatório e dá sintomas muito inespecíficos. Você nunca associa o sintoma que você está sentindo com possível glúten. Por exemplo, você come uma macarronada hoje, você vai ter dor de cabeça, enxaqueca 2 dias depois. Você nunca consegue associar. E o glúten, ele altera, inflama a parede do intestino e abre essas fissurinhas, essas aberturas para entrada de substâncias que você não deveriam entrar, que geram uma falha, um alerta no seu sistema, no exército que você tem de defesa. Próximo alimento. Álcool. Álcool. Eu sei que talvez você goste da sua cervejinha no final de semana, eu sei que você gosta da sua tacinha de vinho, mas não sou eu que estou falando, gente. Então o álcool, tudo bem, você pode consumir de forma moderada, tudo bem. Mas o álcool, se você consome em grande quantidade no seu final de semana, ou um pouquinho aí todo dia, o álcool é problemático. Para você desintoxicar e desinflamar o seu organismo, qual órgão que vai fazer isso para você? O fígado. O fígado é o principal órgão de desintoxicação e desinflamação do seu corpo. Então, toda toxina que você tem, o fígado tem capacidade de eliminar. Só que o álcool, ele destrói as células hepáticas. Quando o álcool destrói as células hepáticas, o que acontece? O seu fígado inflama. Se o seu fígado inflama nessa destruição de células hepáticas, você perdeu a grande arma de desinflamar e desintoxicar que o seu corpo tem, que é o fígado. Porque se seu fígado está inflamado, ele vai começar a trabalhar para se tratar. Porque o fígado é o único órgão que regenera. Se você tiver 10% do seu fígado saudável, ele é capaz de regenerar totalmente, desde que você cuide dele, né, e dê os devidos nutrientes para que isso aconteça. Por isso, o fígado, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com esse órgão. Eu brinco o seguinte, que você vive sem o coração, mas sem o fígado, não.
Se você tirar seu coração, ligar uma máquina ali, você fica vivo. Não que você, não que você vai estar andando, fazendo as coisas, mas você está vivo. Agora, sem o fígado, esquece. Por isso o álcool, ele é sim inflamatório, porque ele vai afetar e destruir células do principal órgão que vai te desinflamar e te desintoxicar. Vamos lá, próximo alimento. Adoçantes. Adoçantes. Sim, adoçantes extremamente inflamatórios. Quais são os adoçantes inflamatórios? Aspartame, ciclamato, sucralose, acesulfame. Esses adoçantes, quando eles entram ali em contato com um produto quente ou vão ser metabolizados, liberam substâncias extremamente tóxicas, cancerígenas e inflamatórias, como formaldeído, por exemplo. É uma substância que é liberada. Quando você consome muita sucralose, a sucralose afeta inclusive a função da sua tireoide. Quem aí consome muita sucralose? A sucralose afeta também a função da tireoide. Tá bom? Então, atenção aos adoçantes que você está consumindo na sua casa. Ah, doutor Renan, estou tomando um adoçante com estévia. Não interessa. Se tiver algum desses adoçantes que eu acabei de falar, joga fora. Joga fora. Você está se intoxicando dia após dia. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, gente. Vai arrebentar no elo mais fraco da corrente. Nunca se esqueçam dessa frase. Próximo alimento. Açúcar. O açúcar. O açúcar é extremamente inflamatório. Altera a microbiota intestinal. Altera a parede do seu intestino. Causa dependência química. Causa vício. Aumenta a produção de dopamina no seu cérebro. E, gente, célula cancerígena gosta de açúcar. O que eu vejo de gente acabou de descobrir que tem um câncer, às vezes até benigno, né, que precisa de tratamento, e o oncologista vira assim, você pode comer o que você quiser. Vai lá, pode comer sorvete, pode comer o que você quiser. Você está dando substrato energético, alimento para o seu câncer. Por isso o açúcar ele é tão perigoso, porque ele causa vício, dependência. E o açúcar, como é que ele vai afetar a sua base hormonal metabólica? Açúcar aumenta a glicose muito rápido, pico de insulina, te engorda, além de ser calórico. E quanto mais açúcar você come, mais açúcar você quer comer. Você já viu no domingo, por exemplo, você vai lá, no domingo sempre tem uma sobremesinha depois do almoço. Você come um docinho. Na segunda-feira, depois do almoço, você está procurando doce. Na terça-feira, você está procurando doce. Na quarta-feira, você está procurando doce. Na quinta-feira, se você não comeu esses dias, aí que você começa a dar uma amenizada, uma controlada melhor nisso. Já reparou nisso? Pois é. Então, cuidado com açúcar, extremamente inflamatório. Vamos lá. Próximo alimento. Óleos vegetais. Óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, canola. Gente, esses óleos, gente, não existe na natureza uma gordura, né, desses alimentos que não seja sólida. Então, o que eles fazem? Ela passa um processo químico, eles hidrogenizam essa gordura para que ela fique líquida. E você consome esses alimentos. E a gordura hidrogenada é extremamente inflamatória, cancerígena, mata mesmo. Isso, gente, é a OMS que fala, tá? Não sou eu que estou falando aqui para você, não. E o grande problema é que você consome esse tipo de gordura na sua casa. E essa gordura hidrogenada, essa faz muito mal. E aí o que é o problema, né? Lembra que soltou a nota que gordura hidrogenada no Brasil agora é proibida, só que ninguém te conta que esse óleo de cozinha que você passa, ele passa por processo químico para ficar líquido. E lembra que falou que era agora se fosse comprar uma bolacha recheada. Se você comprasse uma bolacha recheada, era obrigatório, que se ela tivesse gordura hidrogenada, era para ser informado que ela tinha gordura hidrogenada. Só que no Brasil, né, gente? No Brasil,
Se você tem até um limite que o alimento pode ter gordura hidrogenada e você não precisa informar. Você já reparou como as bolachas diminuíram de tamanho? Outro dia, nossa, uma bolacha que eu comia muito quando era criança, aquela passatempo, né? Tava no Graal, saindo de São Paulo, na parada de estrada, eu fui olhar passatempo, como é que ela tava. Gente, ela diminuiu o tamanho dela mesmo, ela era um quadrado, ela diminuiu, tipo, pelo menos 1/3 ali, ela diminuiu. Mas sabe por quê? Porque se você tiver até uma certa quantidade de gordura hidrogenada por porção, não é preciso falar. Então, todas essas bolachas, você pode observar, por exemplo, antigamente aquela wafer, né, de várias marcas, vinham 2 wafer por espaço, assim. Agora vem uma. Eles diminuíram a porção para não precisar falar para você que tem gordura hidrogenada. E aí você cai nesse papo de que não tem gordura hidrogenada. Extremamente inflamatório, viu, meninas? Próximo alimento. Produtos industrializados. Os produtos industrializados, como eu falei, eles vão conter conservantes. Agora, os aromatizantes, gente, esses sim são problemáticos. Eles vão afetar seu fígado, já aprendeu sobre afetar o fígado. Eles vão aumentar, estimular a proliferação de células cancerígenas tumorais e eles vão aumentar a produção de citocinas inflamatórias do seu corpo, que vai deixar todo o seu corpo em chamas. Então, cuidado com produtos industrializados que têm conservantes, que têm aditivos, que têm aromatizantes e os que têm glutamato monossódico, que a gente já conversou quando eu falei dos embutidos. Ok. Acho que falamos os 10, né, meninas? Perfeito. Ah, não, falta o 10º. Batata frita. Gente, esse. Quem aí faz batata frita pro filho, pro neto? Batata frita. Quando a batata ela entra em contato com óleo quente, ela libera 2 substâncias, acroleína e a acrilamida. Acroleína e acrilamida, quando a batata entra em contato com óleo quente. Gente, esses dois substâncias, o nosso sistema imunológico não sabe muito bem lidar com elas, não. E essas, sim, extremamente inflamatórias. De todas que eu falei, são uma das piores. Então, cuidado com batata frita. Tudo bem? Vamos agora falar os alimentos anti-inflamatórios. Vamos falar sobre os alimentos anti-inflamatórios. Agora que você já sabe, gente, claro que eu estou falando aqui alguns alimentos, existem muitos outros alimentos inflamatórios, mas só com isso aqui que eu já falei, você já consegue mudar muita coisa na sua casa, já fazer um trabalho de uma medicina preventiva. Mas vamos sobre os alimentos falei sobre os alimentos inflamatórios, agora anti-inflamatórios. Porque se você tem que blindar o seu corpo. Não adianta você ter ali um exército de soldadinhos sem ter uma arma na mão, não vai conseguir lutar. Então, preciso fornecer armas para o seu exército. E esses alimentos anti-inflamatórios vão fornecer as armas devidas para o seu corpo lutar contra a inflamação. Então, primeiro alimento, frutas vermelhas. Todas as frutas vermelhas, morango, melancia, aí tem blueberry, goji berry, todas as frutas vermelhas, que tem a cor vermelha, elas têm umas substâncias que é autocianinas e as antocianinas são potentíssimos antioxidantes e anti-inflamatórios. Segundo alimento, frutas cítricas. As frutas cítricas são ricas em vitamina A, vitamina C e flavonoides e carotenoides, que são também anti-inflamatórios e antioxidantes. Tudo o que te inflama faz com que libera radicais livres. Os radicais livres é aquilo que vai te envelhecendo mais rápido. O antioxidante é o que combate esse radical livre. Então, quando a gente fala sobre antioxidante, ele vai combater o radical livre e o que vai acontecer com você? Você não vai ter esse radical livre que vai te envelhecer rápido. Então, o antioxidante
vai ajudar a prevenir o envelhecimento precoce, envelhecimento das células, e vai ajudar o seu exército a combater essa inflamação. Terceiro alimento, azeite de oliva. O azeite de oliva extra virgem, de qualidade, de preferência quanto mais jovem, melhor. Ele contém polifenóis, que é extremamente anti-inflamatórios. E o azeite de oliva, ele vai te dar saciedade, vai ajudar a controlar sua compulsão alimentar, e ele é uma gordura fantástica para você utilizar no seu dia a dia, pensando, principalmente você que tem compulsão alimentar. Uma técnica muito legal, você que tem compulsão alimentar, hora que no meio da manhã, come uma colherzinha de chá de azeite, toma, e no meio da tarde, lá por volta das 5 horas também, ajuda bastante. Vai te dar uma saciedade. Quarto alimento, peixes ou o ômega 3 ou as sementes como chia, gergelim, linhaça. Essas sementes são ricas também em ômega 3. E o que o ômega 3 tem? O ômega 3, ele se converte em protetinas e resolvinas, que são enzimas, que são proteínas que vão ajudar a combater processos inflamatórios, vão proteger o sistema cardíaco, vão proteger seu sistema vascular, previne contra câncer, ajuda na memória, ajuda a prevenir contra Alzheimer, demência senil. É um poderosíssimo aliado e você pode utilizar o ômega 3 para o resto da sua vida. E aí, você melhorando tudo isso, como ele diminui muito a inflamação, o ômega 3 também ajuda em quem tem diabetes, quem tem resistência insulínica, síndrome metabólica, desses alimentos, tá? Ômega 3. Quinto alimento, vegetais verdes escuros. Os vegetais verdes escuros, eles são ricos em vitamina C, vitamina A e sulforafanos. Os sulforafanos e tem uma ação, gente, anti-inflamatória poderosíssima também. Se você consome, faz uma alimentação dessa, com todos os componentes anti-inflamatórios, gente, você não precisa tomar remédio para tirar sua dor. Você vai viver com o sistema imunológico blindado. Claro, a não ser que seja uma inflamação aguda. Agora, se for crônica, vai te ajudar muito. Próximo alimento. Abacate. O abacate, ele é rico em vitamina C, vitaminas do complexo B, vitamina E e, principalmente, beta-cisterol. Essa substância beta-cisterol do abacate também potentíssimo anti-inflamatório e antioxidante, vai ajudar a limpar o seu organismo. E o abacate, como que ele vai te ajudar no emagrecimento? Também conferindo saciedade, uma fonte muito boa de gordura, que tem a digestão mais lenta, controla a sua compulsão alimentar e diminui a vontade de doce, e o abacate também ajuda na saúde intestinal, ajuda o seu intestino a funcionar melhor. Outro alimento, chá verde. O chá verde, quem toma chá verde? Claro que não é todo mundo que pode tomar chá verde, tá? Quem tem pressão alta tem que tomar cuidado com chá verde. Quem tem problema cardíaco, tomar cuidado com chá verde. Mas o chá verde, ele contém polifenóis, que são também potentíssimos anti-inflamatórios. E o chá verde, ele tem ação diurética, ele ajuda a aumentar a temperatura corporal, então ele tem potencial termogênico, e ele vai te dar mais energia, vai te dar um gás. Ajuda. Em algumas pessoas ajuda também no intestino. Próximo alimento. Pimentas e pimentões. Pimentas e pimentões são ricos em capsaicina e quercetina. Essas substâncias também são anti-inflamatórias e a pimenta também aumenta o metabolismo, aumenta o potencial termogênico, aumenta a temperatura corporal, faz com que o seu corpo gaste mais calorias. E claro, tem que tomar cuidado, tá, gente? Tem tipo de pimenta que pode propiciar que surja hemorroida. Se você tem hemorroida, tem que tomar cuidado com pimenta. Mas o pimentão, mesmo você que tem hemorroida, normalmente não dá muito sintoma. Pode ser consumido e vai te ajudar bastante. Próximo alimento. Açafrão. O açafrão, ele é riquíssimo em curcumina, anti-câncer, anti-envelhecimento, previne doenças da idade, previne Alzheimer, e o açafrão acelera todas as fases de desintoxicação para que toxinas sejam eliminadas do seu corpo. Então, anti-inflamatório, faz detox, previne envelhecimento das células. Tem uma ilha
na China, não, na Índia, acho que na Índia, isso. Que eles queriam entender o porquê que aquela ilha tinha tantas pessoas centenárias, que viviam muito. E a base da alimentação dessas pessoas é nada mais, nada menos do que açafrão. Poderosíssimo antioxidante. E controla a obesidade e resistência insulínica também, tá? Próximo alimento, cacau. O cacau, ele é riquíssimo em flavonoides e catequinas, que também são anti-inflamatórios. O cacau, né, se você consumir um chocolate aí acima de 85%, sabe uma dica? Se você tem muita vontade de doce, você coloca um cacau, um chocolatinho acima de 85%, de preferência sem açúcar, ou com algum dos adoçantes permitidos, como eu ensino para as minhas alunas, e você coloca aquele tabletinho na boca. O amargo inibe a papila gustativa do doce. Então, o cacau, chocolate acima de 85%, vai ter potencial anti-inflamatório, antioxidante e vai ajudar a controlar a sua vontade de doce e ajuda também a te relaxar. Próximo alimento, tomate. Pois é, o tomate ele é riquíssimo em licopeno e o licopeno faz com que diminuam aquelas citocinas inflamatórias e as prostaglandinas. Esses dois, as citocinas inflamatórias juntos com prostaglandina, são os que mais vão propiciar a proliferação de células cancerígenas. Por isso é muito importante consumir o tomate. Vai ajudar bastante, tá? Nesse trabalho de prevenção e como uma arma poderosa para blindar o seu exército, para te ajudar.